Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor Delboni. Você sabe o que faz um gestor cultural? O Vinícius Munhoz vai contar um pouquinho pra gente. Olá, meu nome é Vinícius Munhoz, eu sou produtor cultural e eu queria contar um pouco para vocês sobre o que é a profissão ser produtor cultural e desmistificar algumas coisas. Ao longo dos últimos 10 anos, eu venho produzindo espetáculos de teatro e muitas vezes a gente percebe que as pessoas não conseguem entender o que é a figura do produtor, o que é a figura do gestor cultural. Isso porque a figura do gestor cultural ela é muito intangível, porque tudo que a gente faz para que um espetáculo de teatro aconteça, acontece antes do espetáculo estar ali. Quando o público, quando a plateia entra num teatro para assistir a um espetáculo, muitas vezes se esquecem que antes de tudo aquilo ali estar montado, houve uma pessoa e um grupo de pessoas, muitas vezes gestão cultural, na grande maioria, se não sempre, não é feita somente por uma pessoa, mas sim por diversas pessoas ao longo de um processo, especialmente quando a gente fala de espetáculos de grande porte, como são os casos do que eu fiz nos últimos anos, na sua grande maioria espetáculos de teatro musical. Então hoje a gente está aqui no Teatro Santander, onde a gente está em cartaz com o Wicked, que envolve mais de 275 pessoas. Então o trabalho de gestor cultural é primordialmente, como o próprio nome diz, da gestão, a gestão das suas diversas frentes. Então gestão orçamentária, gestão de pessoas, gestão de projetos, gestão de lugares, gestão de orçamentos e de cronogramas, no seu mais amplo formato, e tudo isso que está na mão de um produtor cultural. Nesses últimos 10 anos, o que eu aprendi também, além da profissão em si, é quão importante é a gente falar sobre gestão de pessoas, uma das gestões que eu havia comentado anteriormente. Porque teatro não se faz sozinho, porque pessoas têm sentimentos, pessoas acordam bem, acordam mal, as pessoas são as responsáveis por fazer aquilo que a gente entende como fazer teatral, e depende muito da gente, de como a gente faz essa gestão de pessoas para que, de fato, a gente consiga atingir os objetivos que a gente precisa ao longo dos projetos. Quando a gente fala de gestão financeira, a gente fala desde a elaboração das planilhas orçamentárias até a execução e acompanhamento delas. Essas planilhas elas são um pedaço de papel que se torna uma coisa real no palco, uma vez que as produções estão acontecendo. E muitas vezes a gente programa e realiza essas planilhas e esses orçamentos muitos anos antes dos espetáculos acontecerem. Então, a gente tem que levar em conta a variação cambial, a gente tem que levar em conta a inflação, a gente tem que levar em conta diversos fatores externos que afetam a economia local e que, portanto, podem afetar esse orçamento. A título de exemplo, o Wicked, que foi um espetáculo que eu comentei, a gente teve a planilha elaborada em 2019 para uma execução que foi feita em 2023. De 2019 para 2023, teve uma coisa no meio do caminho chamada pandemia, que todos nós sofremos e vivenciamos, que obviamente afetou e afeta diretamente aquilo que a gente tem enquanto planejamento financeiro e orçamentário. Então, um gestor cultural, um produtor cultural também tem que ter muita adaptabilidade na sua execução ao longo do processo. Além disso, essas planilhas elas são basicamente o esqueleto e ali a espinha dorsal de qualquer execução. Então, é por meio dela que as coisas acontecem, é por meio do investimento que as coisas acontecem. Então, é necessário não só o planejamento anterior ao início dos espetáculos e das produções, como também o acompanhamento, porque uma produção teatral é um bicho vivo, que ao longo da sua execução vai mudando, imprevistos acontecem, manutenções acontecem. Durante uma pré-produção, as equipes criativas demandam muito, porque elas estão ali justamente para isso, para criar, e nem sempre a criação que é feita ali no dia a dia de uma pré-produção é a criação que foi imaginada anos atrás,
Então, um orçamento também, quando ele parte do início, ele também precisa ser pensado para ser adaptável e para ser moldado ao longo do processo, uma vez que as produções começam a serem executadas de fato. E uma vez depois de executado, você tem toda a prestação de contas, que se baseia, especialmente quando a gente usa leis de incentivo federal, estadual, ou qual lei de incentivo a gente estiver falando, Lei Rouanet, PROAC, no caso de São Paulo, PROMAC também, tudo isso ele é baseado por meio de uma planilha orçamentária. Então, um gestor cultural tem que gostar de número. E às vezes é uma coisa que a gente não tem o conhecimento. A gente entende comunicação social, a gente entende artes cênicas como humanas, mas dentro de humanas a gente tem muito exatas. Então é uma coisa que eu queria também desmistificar, aproveitando tendo a oportunidade de falar um pouquinho sobre a função, de que às vezes a gente tem a impressão de que fazer artes cênicas, fazer teatro, não demanda estudo, não demanda conhecimento pregresso, não demanda muita dedicação, horas a fio de trabalho. Então é uma coisa que produtores culturais que estão ouvindo ou pessoas que querem entrar nesse mundo saibam que a gente precisa estudar muito, a gente precisa ler muito. Eu brinco que até quando você vai num restaurante você aprende a produzir teatro, porque a experiência que você está tendo ali enquanto consumidor vai agregar a você de alguma forma no seu repertório para que você consiga dialogar com todas as outras áreas e com todos os outros departamentos. Fazer e produzir espetáculos é também você dialogar com diferentes frentes e coisas muito específicas. Então, um gestor cultural ele precisa saber falar com toda a equipe técnica, então entender da equipe técnica e da área técnica, do departamento técnico. E aí eu não estou falando que a pessoa precisa ser um expert nisso. Claro, tem produtores que são especializados em técnica, mas você precisa também saber dialogar e saber o mínimo de repertório ali dentro daquela área. Para você falar com designers de som, para você falar com cenógrafos, figurinistas, iluminadores, visagistas, maquiadores. Quando você fala de toda essa cadeia criativa, direção musical. A título de exemplo, eu não sei ler uma partitura musical, mas eu entendo um pouco de música no sentido teórico da coisa, para que a gente consiga dialogar e entender um pouco o que é uma firmata, o que é uma vamp, o que são, enfim, determinadas palavras, determinadas coisas que fazem referência ao que a gente tem como fazer teatro. Aqui, quando a gente fala, obviamente, de departamento musical, a gente também está falando de teatro musical, no sentido de poder dialogar e saber ter referência. Eu acho que é muito importante para um gestor cultural de qualquer área, e de teatro especialmente, assistir coisas, assistir espetáculos pequenos, médios e grandes, ter a vivência, se tiver a oportunidade, ir para outros países para vivenciar o que essa outra cultura quer dizer com teatro, o que é fazer teatro. O Brasil, ele está engatinhando, se você for pensar, comparado a outros países, até pela sua economia emergente, mas também pela forma como o teatro se desenvolveu em outros países. Se você olhar para Estados Unidos, se você olhar para Londres, para Austrália, Japão, para Espanha, outros tantos países, em tantos outros continentes, tem muito a agregar aquilo que a gente entende enquanto produção para teatro e gestão para teatro no nosso país. Eu acho que esse intercâmbio de informações ele é importante. Eu acho que é por isso que é importante também a gente ter a oportunidade de ter diálogos como esses, para que a gente consiga abrir horizontes, abrir ideias, que as pessoas consigam de alguma forma também tangibilizar um pouco mais do que é fazer teatro, quando você está falando da gestão dessa coisa maluca que é viva e que é muito gostosa, ela é muito interessante. Enfim, eu sou suspeito para falar, porque desde quando eu comecei minha carreira eu não faço outra coisa que não seja produzir teatro. Então, sou tendencioso a dizer que é legal, mas não só é legal, como dá muito trabalho. Então, querer estar nessa área, querer poder fazer teatro, também significa trabalhar muito e trabalhar com constância. Também costumo brincar que
tem um boleto para pagar todo mês. E se a gente não tem produções acontecendo de forma perene todos os anos, ao longo dos anos, de que forma esses boletos vão ser pagos no final da vida? No final da vida não, pelo amor de Deus, porque eu ainda não morri. Mas no final da história, a gente ainda é ser humano e está vivendo nesse nosso mundo onde a gente precisa entender isso como uma profissão e entender o mercado como uma indústria. Se você olhar para outros universos e outros mercados, você entende que a cultura de modo geral, mas o teatro também, as artes visuais também, elas podem ser consideradas indústrias que movem a economia de um determinado país por meio do turismo, por meio dos empregos diretos, por meio dos empregos indiretos, por meio de todo o investimento de empresas patrocinadoras que colocam e aportam dinheiro no fazer um produto cultural. E eu acho que isso, de alguma forma, acaba chegando numa capilaridade muito maior para a população brasileira. Nos últimos anos, a gente vem realizando produções por meio de incentivos fiscais. E aí tem o grande e importante papel das leis de incentivo para a forma como a cultura acontece no nosso país. E antes de falar um pouquinho sobre isso, eu queria contar para vocês e deixar registrado aqui o que significa para um produtor cultural usar a Lei Rouanet. Quando você faz isso, é como se você assinasse um contrato junto ao Ministério da Cultura. Na verdade, não é como se, o contrato ele existe de forma digital, e que você abre mão de 50% da sua bilheteria. Por que isso? 10% dos ingressos são distribuídos ao patrocinador, outros 10% podem ser usados como ações para divulgação dos projetos culturais, 20% devem ser comercializados a preços populares, hoje estabelecidos em 3% do valor do salário mínimo, e outros 10% dedicados à população de baixa renda, pessoas em vulnerabilidade social e instituições não governamentais que ajudam essas populações. Então, quando você faz isso de um teatro de 1.000 lugares, por exemplo, você só pode comercializar os preços da bilheteria 500 lugares. Em totalidade, você pode comercializar até 700 lugares, incluindo os ingressos populares. Mas os ingressos, quando você vê preços de R$400 a 50, só 50% dessa bilheteria, então dessa plateia, está dedicada a esses valores. Todo o resto é uma contrapartida que você faz por usar as leis de incentivo, por usar a Lei Rouanet especificamente aqui, que é a que a gente está mencionando. E com isso a gente promove uma política de democratização de acesso, que a longo prazo a tendência é que isso seja realmente uma porta de entrada para pessoas que entendam que isso pode ser um produto a ser consumido, assim como cinema, assim como televisão, assim como livro, assim como música, assim como todas as outras formas e expressões de comunicação, mas também dá acesso a pessoas que não poderiam ter acesso a isso. Somado a ações educativas, a palestras, a contrapartidas sociais, a atividades como essa que a gente está desenvolvendo aqui, no intuito de realmente desmistificar e abrir portas para aquilo que a gente entende que é o falar e o fazer e o mostrar e entender isso como uma profissão e como uma indústria. Quando você vai realizar um projeto pela primeira vez, quando você fala de espetáculos de teatro, você precisa ir atrás dos direitos autorais daquilo que você quer fazer. Seja um espetáculo autoral brasileiro, em que se baseie num livro, por exemplo, se esse livro não for domínio público, é necessário ir atrás de direitos autorais. Da mesma forma como espetáculos que acontecem lá fora e acontecem aqui no Brasil, nos seus mais amplos formatos, eles precisam de direitos autorais. E aqui eu também queria colocar mais uma situação de que nem sempre a gente entende que, uma vez que a plateia está dentro de um teatro e que os projetos estão acontecendo ali de forma ao vivo, aquele projeto começou pelo menos 4, 5 anos antes. Como eu dei o exemplo aqui do Wicked, a gente teve a primeira planilha, o início da negociação de direitos autorais em 2019, para o projeto acontecer em 2023. O que significa aí que são 4 anos, mesmo tendo a pandemia no meio do caminho, necessários para maturar e realmente executar, captar patrocínio, fazer com que o projeto aconteça, além de obter os direitos autorais do espetáculo.
E isso não é só para o Wicked, que é um grande espetáculo, uma grande obra. Qualquer produção, para ser feita, bem feita, precisa de planejamento e precisa de antecedência. Então, quando você olha a longo prazo, é um investimento de muitos anos. E engana-se quem acha que quando acaba a temporada, o projeto acaba. Depois da prestação de contas, quando a gente usa leis de incentivo, esse projeto perdura dentro dos escritórios, dentro das empresas, por muito mais anos. Para se ter noção, um projeto que a gente executou em 2016 está tendo prestação de contas analisada em 2023. Então, um projeto que nasceu em 2016 em temporada e 2, 3, 4 anos antes iniciou o seu processo de pré-produção, vem em 2023 ter análise de prestação de contas. Então a gente está falando de execuções que às vezes duram 10, 15, 20 anos. E eu não estou exagerando, pode parecer exagero quando a gente ouve, mas não é. E tudo isso para uma temporada determinada, enfim, limitante, porque existe a capacidade do teatro, existe o valor financeiro que pode ser investido numa determinada temporada, somado ao quantas apresentações você pode fazer nesse determinado período de temporada. Então, também é uma coisa importante saber e se planejar dentro dos seus orçamentos, voltando para a história do orçamento, mas é porque, como é a espinha dorsal, ele passa por vários momentos dentro do fazer produção, em que você precisa também, dentro do seu orçamento, prever onde o cenário vai ser estocado depois de que o espetáculo termine. Isso faz parte do projeto, faz parte do período de pós-produção do espetáculo. Você também precisa prever antes todo esse investimento de obtenção de direitos autorais, estratégias de captação, inscrição dos projetos junto às leis de incentivo, a execução dos projetos propriamente ditos durante sua temporada, sua pré-produção e quanto tempo eles perduram. É por isso que é uma máquina que vive em constante movimento e que vive realizando conteúdos ao longo do tempo, dentro de, enfim, numa constância. Precisa-se dessa constância para que todo esse mecanismo consiga perdurar ao longo dos anos. A gente vê alguns exemplos de alguns produtores e gestores culturais episódicos que fazem e param, e fazem e param, e às vezes fazem e desaparecem, justamente por isso. A gente tem essa coisa de longo prazo que precisa ser olhada e não é fácil. Engana-se quem acha que é fácil fazer teatro. Pelo contrário, é uma coisa que demanda, eu já falei, mas retomando, muito trabalho, muito estudo, muito investimento e anos de preparo. Tem uma história que eu queria contar que diz muito sobre a gestão de pessoas, sobre fazer teatro, que é a importância do cafezinho. Alguns de vocês podem já ter ouvido essa história, porque eu contei ela algumas vezes em cursos, em palestras, em situações onde a gente aborda o fazer teatro. E por que o cafezinho é tão importante dentro de uma produção de teatro? Eu queria que vocês pensassem nisso enquanto eu vou contar essa história, porque é muito importante. Em 2013, eu estava na produção de O Rei Leão como assistente de produção. E naquela semana, a Julie Taymor, que era a diretora do espetáculo, ela estava chegando no Brasil. E chegou, e a gente viu como toda a equipe criativa que estava ali há meses ensaiando e desenvolvendo o espetáculo, na chegada dela mudou completamente de comportamento, e a gente percebia ali que era uma coisa importante para eles a vinda dela, para mostrar o que tinha sido desenvolvido ao longo desse período inteiro. Faltava uma semana para começarem as previews, os ensaios abertos, e ao chegar no teatro ela pediu um café com leite do Starbucks. Em 2013 só tinham duas lojas do Starbucks, uma delas era na Avenida Paulista e a outra era dentro de um shopping, e a gente estava no Teatro Renault. Portanto, a loja mais próxima era da Avenida Paulista. Ela pediu isso para uma pessoa, que passou isso para outra, que passou isso para outra, que chegou em mim, o assistente do assistente do assistente. E aí o que foi dito foi: você precisa, em 20 minutos, vir aqui com um café com leite do Starbucks, trazer quente ainda, vai! Em 20 minutos tem que estar aqui.
Eu me senti, claro, faz muita referência ao Diabo Veste Prada e a cena da Miranda Priestly pedindo café e as pessoas saindo correndo atrás de uma situação. Lá fui eu até o Starbucks, peguei o bendito café, passei na frente de todo mundo na fila, voltei e entreguei o bendito café para a pessoa que me pediu, que entregou para outra, que entregou para outra, que entregou para a Julie Taymor, que estava no Brasil, que tinha acabado de chegar e tinha pedido um café do Starbucks. E ela simplesmente disse, não quero mais, obrigado. Toda uma cadeia que se movimentou dentro do teatro para que o café não fosse tomado. O café custou dinheiro, custou tempo desse assistente de produção que teve que sair na rua, custou tempo de todas as pessoas que estavam ali dentro dessa cadeia, custou o dinheiro próprio do café. Óbvio que para chegar e voltar em 20 minutos um táxi teve que ser usado, porque na época também não tinha aqueles transportes de aplicativo. Então tudo isso foi um movimento para a idealização de um café que não foi tomado. E aí eu me pergunto, ela fez isso por maldade? Eu não tenho a resposta para isso, mas eu tendo e quero acreditar que não. Aquela pessoa, quando chegou no Brasil, pediu um Starbucks. Ela veio dos Estados Unidos, onde você tem um Starbucks a cada esquina. Não necessariamente ela entendeu a dificuldade que era o pedido que ela tinha acabado de fazer para aqueles brasileiros que estavam lá recebendo. A gente tenta cumprir o Starbucks. Quem disse que um cafezinho coado já não era o suficiente? Às vezes o sinônimo do café é o Starbucks para essas pessoas. Uma vez que chegou o café, ela já não estava mais interessada no café, não porque ela não quisesse o café, mas porque ela já estava ensaiando e se desenvolvendo ali no fazer teatral. Então, por mais que a cadeia inteira tenha sido movida para que o café não fosse tomado, o nosso papel enquanto produtor foi cumprido. O café foi entregue. Então, é um exemplo, é uma situação que chega a ser cômica se não fosse trágica, mas que mostra um pouco também de qual é o papel de nós produtores e gestores culturais. Entregar o nosso cafezinho para que o melhor do produto final, que é o teatro, aconteça. Espero que vocês tenham gostado da conversa, espero que tenha sido um pouco elucidativa, mas que também possa ter aberto os caminhos e aberto as mentes de vocês. Eu estou à disposição para a gente poder conversar em outros momentos, em outras histórias, aqui pela internet, ao vivo em outros teatros. A gente se encontra nas curvas do teatro por aí. E aí, curtiu? Deixe seu comentário ou sua pergunta que a gente te responde. Obrigado. Um projeto realizado pela Polo Cultural Educação e Arte, produção Instituto Artium de Cultura, apoio Alelo.